Enquanto me apaixono, Constanza, que não para de chorar, recebe uma ligação de César, avisando que sua mãe teve uma embolia. Imediatamente, a mulher pergunta onde a doente está, mas é tarde demais, pois o rapaz conta que sua mãe faleceu. Imediatamente ela avisa ao amigo que está indo ao seu encontro. No hospital, o médico diz a Inês e Isidro que a cirurgia de Andrezinho foi um sucesso e agora é preciso esperar. Gonçalo e Matias chegam em casa e Roberta avisa que Josefina está melhor. Quando fica sozinho com a moça, Matias diz que mudou de ideia e talvez não seja uma boa ideia ele assumir a responsabilidade pelo filho que a moça está esperando. Obviamente, Roberta surta e Matias explica que talvez seja importante que Jerônimo saiba do filho, pois talvez Renata possa encontrar a felicidade sem o marido. Dando uma de santa, Roberta diz que ele precisa deixar Renata viver o que escolheu, pois os dois decidiram dar o melhor para uma criança inocente, e isso não deve mudar. É claro que o Maria vai com as outras aceita a opinião da moça, sem perder a esperança de, um dia, ainda ficar com sua amada. No quarto, Josefina conta que o médico atestou um ataque de pânico, mas na verdade, foi um dos sintomas de sua doença, e pede ao marido que conte por que ele foi ver Renata. O homem conta que ele e o filho fizeram uma surpresa para a garota, que nem sabiam que eles iriam aparecer, mas descobriu que a filha está muito feliz ao lado do marido. Josefina faz chantagem e pede ao marido que a abrace, pois está sentindo que sua vida está acabando, e coisa e tals, e acaba conseguindo agarrar o cara, que está duro feito um pau e mal suporta o cheiro da mulher, quanto mais seus falsos carinhos. Declarando seu amor pelo marido, ela tenta beijar o empresário que recua e ainda faz a maior cara de "Ai meu Deus, como me livro desse encosto". No interior, Catarina diz ao marido que viu que ele bebeu durante a festa, mas o médico avisa que sabe se controlar. A moça então dá o recado de Padre Severino, que quer ver o médico, para falar sobre a adoção. Na bonita, Carlos comenta que Renata e Adriana foram sinceras, e mesmo que a sogra do investidor tenha falado o contrário, tem alguma coisa naquela história que não se encaixa. Jerônimo concorda, mas assim mesmo diz que a esposa vai acabar confessando tudo, pois está encurralada. No quarto, Renata e Adriana batem cabeça para tentar desvendar o mistério que ronda aquela casa, e a senhora Linhares acaba achando que o marido acha que ela conheceu a tal de Bonita e está acobertando a mulher. Mais que nunca, Renata se diz disposta a investigar a história até o fim e descobrir quem é a tal Bonita. As duas traçam um plano, e enquanto Renata investiga no povoado, Adriana vai investigar na capital. Já é tarde quando Gonçalo aparece na casa do cunhado e diz que tem várias coisas para contar, mas precisa falar com Constanza. Honório diz que sua esposa foi ao velório da mãe de um de seus colegas do centro, mas gostaria de colocar o cunhado ao par das decisões que teve de tomar em relação a Branca Campos. Constanza chega ao velório e tenta confortar seu amigo. Na mansão, Honório abre o jogo e conta tudo a Gonçalo, jurando que está dizendo toda a verdade, e sabe o peso que isso pode ter em seu casamento. O empresário avisa que Constanza ainda não sabe de nada, mas, assim que se livrar de Branca, vai contar tudo para a esposa, para Adriana e para Matias. No dia seguinte, Augusto deixa claro a Aurora que não pretende se casar e muito menos ter filhos. A garota insiste, dizendo que quando se ama alguém, esse é o curso natural das coisas e o engenheiro se lembra de Renata. Os dois acabam na maior DR, mas o rapaz encerra o assunto, dizendo que estão atrasados para o compromisso que tem naquele dia. Na bonita, Adriana e Renata combinam o que vão fazer naquele dia, antes da mocinha voltar para a capital, e a anfitriã percebe que o café acabou. Renata pede a Matilde para ela servir mais, mas a garota resolve ser desaforada e manda a patroa dar suas ordens para Manuela, pois não serve a ela, pois para hipócritas como ela, a garota não dá nem bom dia. Senhora Linhares vai atrás da empregada, dizendo que já se cansou da falta de educação da moça e coisa e tal, e avisa que, ou a empregada a trata com respeito, ou vai sair daquela casa. Matilde resolve responder e diz: "E por que a senhora não sai? A gente nunca te quis aqui e nunca vamos te querer." Renata se controla e diz: "Matilde, desde que cheguei aqui, você me trata muito mal. Eu não estou nem aí se você está apaixonada pelo meu marido, mas não vou permitir que nenhuma fofoca me prejudique." Manuela aparece e fica apavorada com a situação, mas Matilde não cala a boca e diz: "E o que você vai fazer? Você não tem poder para me demitir." Jerônimo, seguido de Carlos, aparece e quer saber o porquê da gritaria. Furioso, ele quer saber por que a doméstica está falando daquela maneira com sua esposa, e lembra que não é a primeira vez que ele chama a atenção dela por causa de seu comportamento.
Renata tenta amenizar e diz que foi apenas um mal-entendido, mas Jerônimo não quer saber e avisa que se ela voltar a desrespeitar Renata, vai ser obrigado a tomar uma decisão que não gostaria de tomar. Na cozinha, Matilde está a pé da cara, mas não com a bronca que levou, e sim porque Jerônimo preferiu defender a esposa. Naquela manhã, Gonçalo atende ao pedido de Antônio e vai vê-lo no hospital. O toureiro diz que os dois precisam se unir para defender Regina, e quando os dois descobrirem quem é a mulher que quer acabar com a vida de sua noiva e encontrarem a filha dela, vão deixar que a mulher decida com quem quer ficar. Gonçalo aceita o pacto com Antônio e avisa que vai lutar pelo amor de Regina. Toureiro também coloca as cartas na mesa, mas diz que não vai usar da sua posição, no relacionamento que tem com a mulher, para tirar vantagem da situação, pois o que lhe importa é que ela esteja protegida. Na fazenda, Renata começa seu jogo para descobrir a verdade que está por trás das atitudes do marido, e comenta que não conseguiu dormir, pois passou a noite toda lembrando de Rafael. Ela diz que, na época da festa de Matias, Rafael já tinha morrido, e ele não contou nada a ninguém. Jerônimo se defende, dizendo que era um assunto que ele não queria tocar, pois era muito difícil para ele. Renata, esperta, cerca Jerônimo e diz: "Claro, eu entendo. O que tá muito difícil de entender é como você foi a uma festa, estando tão abalado com a morte de seu irmão, como você mesmo acabou de dizer, né?" Matilde e Hermínia aparecem para servir o café da manhã, e Jerônimo quer saber onde está Matilde. Manuela conta que a afilhada teve que sair para resolver alguns assuntos, mas ele fica furioso e avisa que é a moça quem tem que servir o café da manhã, e ainda pergunta se a moça ainda não entendeu que na sua casa não vai mais admitir desaforos. Renata se mete e, pedindo calma ao marido, avisa a Manuela que está tudo bem. No hospital, Gonçalo aparece no quarto de Regina, empurrando a cadeira de rodas de Antônio, e Carla fica surpresa. O toureiro explica que pediu ao empresário que fosse vê-lo, pois os dois vão cuidar da segurança de Regina, e avisa que a mulher vai ter alta naquele dia, e por isso, é mais seguro que ela vá com Gonçalo para casa. Na Bonita, Adriana e Renata contam a Jerônimo que as duas vão ao cemitério rezar por Rafael. Carlos sai para selar os cavalos, e o investidor aproveita para perguntar à esposa o que aconteceu entre ela e Matilde. Na capital, Honório explica a Matias o que aconteceu, e por que vai ter que demitir Branca. Na fazenda, Carlos encontra Matilde chorando, e o rapaz diz que ela não pode interferir na vida dos patrões, e sabe que ela fez fofoca para Matias. A garota diz que não pode fazer isso, pois se importa demais com Rafael e Jerônimo para suportar as maldades de Renata. Carlos explode e confessa que se importa demais com ela para deixar que seu amigo a expulse da fazenda. E finalmente o enólogo consegue roubar um beijo de sua amadinha. Na casa grande, Renata diz ao marido que não houve nada entre ela e Matilde, mas acaba contando que sabe que a moça não gosta dela, pois a doméstica está apaixonada pelo patrão e a percebe como uma intrusa. A moça pede que o esposo não despeça Matilde, pois sabe que ela não tem para onde ir e acha que não vai ficar muito tempo naquelas paragens. No vinhedo, Matilde empurra Carlos, dizendo que os beijos são só para os apaixonados. Ainda mais irritado, o moço pergunta quem foi que disse a ela que ele não está apaixonado. Matilde lembra que é amaldiçoada e coisa e tal, mas Carlos quer saber quando a garota vai decidir ser feliz, pois está disposto a enfrentar o mundo por ela. Mas a garota diz que a sua resposta é não, e enquanto Roberta diz à mãe que está ansiosa pelo casamento, mas não quer que sua irmã. Bem na hora, o telefone toca e é Renata. Roberta atende e diz que está tudo ótimo, e que já sabe que Matias contou do casamento e espera que o noivo tenha entregado o convite dela. Renata diz que não recebeu nada, e Roberta tripudia, dizendo que Matias deve ter ficado sem jeito em dar, pois só tem o nome dela, já que o rapaz não quer Jerônimo em seu casamento. Jabiraca aprova cada palavra da cobrinha que pariu e ainda bate palminhas de emoção, vendo que a filha aprendeu tudo direitinho. Jerônimo escuta a esposa falando ao telefone, bem quando ela diz à irmã que, se seu marido não foi convidado para o casamento, ela também não vai. A moça pede que a irmã passe o telefone para Josefina, que já atende dizendo: "Eu achei que tinha sido bem clara com você, Renata. Quantas vezes quer que eu diga que não quer saber de nada que vem de você? E só para você saber, eu estava muito bem até ouvir a sua voz, que me causa um mal-estar. Por isso não volte a me ligar." E enquanto as duas damas do mal comemoram, Renata chora a rejeição da mãe. Jerônimo percebe o sofrimento da esposa e tenta cercá-la de carinho. Os dois acabam conversando, e Renata conta como é a relação entre ela e Josefina.
Ele comenta que ouviu a moça dizer que não vai ao casamento de Roberta porque ele não foi convidado, e a moça lembra que sua irmã também não gosta dela. Porém, a moça diz que o marido a valorizou muito diante de todos, dia desses, e ela quer fazer o mesmo por ele. Chorando, Renata pede ao moço que lhe dê um abraço, pois precisa saber que alguém se importa com ela. Na capital, Selena chega ao velório da mãe de César para dar seus pêsames e se abraça ao rapaz, mas Constanza aparece e diz que falou com o padre, que vai rezar uma missa de corpo presente, antes que a falecida seja levada para o crematório. Selena enfrenta Constanza e a socialite estranha a atitude da mocinha. Nesse meio tempo, Renata vai ao cemitério e conversa com seu falecido amigo, sendo observada pelo marido, que está cada vez mais confuso com as atitudes da mulher. Depois da missa, Padre Severino caça Álvaro e diz que precisa falar com o médico, mas ele deixa claro que não tem nada para conversar com o sacerdote e não precisa da ajuda dele para a adoção, pois na verdade, o religioso lhe faria um grande favor. Na bonita, Adriana devolve o colar com a letra R para Renata, dizendo que já está consertado, enquanto Catarina descobre por Matilde que no início, todo mundo achava que a noiva de Rafael se chamava Roberta, mas depois descobriram outra coisa. Lázaro aparece e tapa a boca da irmã, dizendo à bordadeira que a moça não sabe de nada, e avisando Matilde para fechar a boca e ir para o carro, pois já está voltando para a fazenda. Catarina não entende nada, e pergunta por que o capataz agiu daquela maneira, e ele avisa para a moça não se meter no assunto que não lhe diz respeito. Na capital, Gonçalo leva Carla e Regina para casa, mas percebe que a mãe da fisioterapeuta não vai com sua cara. O empresário explica que ele e Antônio se aliaram para proteger a mulher, pois os dois a amam e decidiram cuidar dela, juntos. Gonçalo explica que está preso à sua esposa, a contragosto, mas não sabe se Regina conseguirá entendê-lo, e ela deixa escapar que sim, pois está na mesma situação. E pronto. Ela começa a chorar novamente. Ajoelhando na frente da moça, ele pergunta se Regina sente por ele a mesma coisa que ele. No hospital, Inês, que está no quarto de Antônio, recebe a notícia pelo marido de que Andrezinho está com febre, e isso é muito perigoso. Na casa de Regina, sem responder à pergunta de Gonçalo, a mulher manda o empresário embora e diz que não pode prometer nada a ele. Mas Gonçalo tem certeza de que a fisioterapeuta também está apaixonada por ele. Em Enseada, Carlos, Jerônimo, Renata e Adriana chegam ao famoso restaurante tradicional da cidade para comer a tal lagosta. Nesse meio tempo, Lázaro e Matilde chegam em casa. Os irmãos continuam discutindo e a moça deixa claro que vai mostrar a Jerônimo qual o lugar daquela assassina. No restaurante, Carlos quer saber se Renata não vai ao casamento da irmã. A moça diz que não, e Adriana confessa que também não vai. A garota começa a falar mal de Josefina e de Roberta, e Jerônimo resolve comentar que Matias disse que não se dava bem com a mãe da moça, e por isso foi morar no exterior. Adriana engata a primeira e conta: "Me desculpe, Renata, mas a sua mãe é uma mulher muito estranha. Aliás, a Roberta só te detesta por causa da Josefina. Você sabe disso, né, amiga?" Renata muda de assunto e pergunta se o pastel tá gostoso. A garota se toca e pede desculpas, enquanto Jerônimo tenta confortar a esposa.